Olá, pessoal. Nós vamos iniciar agora a análise do livro intitulado Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, de Luiz Antônio Marcuschi. O livro está dividido em três partes. Nós vamos dedicar aqui uma aula para cada parte, sendo que nesta nossa primeira aula, nós vamos nos deter à introdução geral e nas preliminares. Na apresentação da obra feita pelo próprio Luiz Antônio Marcuschi, em 2006, nós temos claramente definido aqui, pessoal, o princípio socio-interacionista que permeia este livro. Livro este que foi elaborado com base na compilação de diversos materiais utilizados no curso de Linguística 3, que era um curso ministrado na graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco. E apesar de a gente caminhar aqui por diversas perspectivas de abordagem da linguagem, a gente tem aqui a recusa de se considerar a língua como um sistema autônomo, né? Ou seja, apesar de a gente ver algumas perspectivas como o estruturalismo proposto por Saussure, né, que via a língua como um sistema autônomo, né, a gente vai ter aqui a ideia de que a linguagem ela é vista como um conjunto de atividades e uma forma de ação. Então, em lugar de a gente estudar a língua, como sendo algo autônomo, a gente vai estudar a língua aqui em ação. Como se sabe, os estudos linguísticos do século XX foram marcados por dois movimentos. De um lado, nós temos o projeto formalista, que buscava analisar, ainda busca, analisar a língua de forma descontextualizada, ou seja, a língua como um sistema autônomo, e de outro, o movimento funcionalista, que busca recontextuar a língua, observando essa língua em seus contextos de uso. Dos anos 80 para cá, o que a gente verifica é um aumento, da segunda perspectiva, da perspectiva funcionalista. E, paralelamente a isto, nós temos algumas denominações bastante variadas para as análises, como análise sociointerativa, sociodiscursiva, socioconstrutiva, sociocognitiva e assim por diante. E o que a gente percebe na adoção desse sócio, é justamente a reintrodução nos estudos da linguagem desse aspecto social, E quando se fala social, Marcuse deixa muito bem claro que a gente está fazendo referência ao interacional. Resumindo, o que a gente encontra aqui neste livro nos traz a perspectiva de estudar a linguagem de forma contextualizada, estudar a linguagem em funcionamento. As pesquisas se situam na perspectiva da sociointeração e da sociocognição. As teorias centrais defendidas aqui situam-se naquilo que a gente costuma chamar de hipótese sociointeracional de base cognitiva. Pois bem, pessoal, partindo aqui para a introdução geral da obra, nós temos que as notas que permeiam este livro, elas mostram o funcionamento da linguagem sob o aspecto textual e interativo. Então, a palavrinha que a gente vai escutar bastante aqui, é interação, Estudar a língua em interação. Então, a língua ela é estudada no momento da interação, nessa interação. Então, interação, enunciação, discurso vão ser expressões, que a gente vai ver aqui permeado por esse livro, que trazem, inclusive, essa ideia, de se estudar a língua, por que não dizer o texto, a materialização, estudar o texto como um objeto situado, situado em um evento comunicativo. Então, a perspectiva geral do trabalho aqui situa-se no contexto do que hoje se convenciona chamar de linguística enunciativa. A visão adotada aqui toma a língua como um conjunto de práticas enunciativas e não como forma descarnada. É utilizada bastante a obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, inclusive está disponível na plataforma para o estudo de vocês, já fiz a análise completa dessa obra, Nós temos que a enunciação humana
por mais simples que essa enunciação possa ser, ela se organiza fora do indivíduo pelas condições extra-orgânicas do social. Então vejam, a enunciação humana, que seria, por exemplo, a fala para Saussure, né? Saussure falava que a fala seria um elemento individual, né? Mas na verdade a perspectiva aqui é de considerar a fala ou essa enunciação humana como sendo algo social e não individual. Mesmo que ela seja realizada por um organismo individual, a fala humana ela vai ser sempre um ato social. Ela é um produto da interação social, né? Então, quando há a enunciação, né, quando há essa fala, ela é um resultado da interação social daquele momento. A enunciação, enquanto tal, é um puro produto da interação social, quer se trate de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo, que constitui o conjunto das condições de vida de uma determinada comunidade linguística. A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica e isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da língua. Então, deve-se estudar aqui a língua não como um sistema autônomo, deve estudar a língua, né, a partir daquilo que faz parte da interação. Então, deve-se estudar a língua na própria interação. Deve-se considerar aquilo que é enunciado e é a partir dessas enunciações estudar a língua, né? As mudanças que ocorrem na língua, elas não são mudanças autônomas, não são mudanças que ocorrem dentro do sistema, né? São mudanças que ocorrem na própria enunciação, né? Na interação. Então, para se estudar a língua, para se estudar as mudanças que ocorrem na língua, é preciso estudar esses momentos enunciativos. A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta e não no sistema linguístico abstrato, né? Tem essa perspectiva de estudar a língua como algo abstrato, como algo autônomo em relação à fala, né? A fala era deixada de lado. Não. A língua, ela é estudada aqui nesse momento interacional. Então, se eu não posso aqui me desprender desse aspecto interacional para estudar a língua, porque a língua só existe nesse momento interacional, eu vou ter aqui a importância dada, né, à noção de dialogismo, né? Então, a noção de dialogismo é como se fosse um princípio fundador da linguagem. Toda linguagem é dialógica, ou seja, todo enunciado é sempre um enunciado de alguém para alguém. Então, pessoal, estudar aqui a língua, né, ou a linguagem, é estudar a própria interação, né, o estudo da interação na linguagem. Ele é essencial para se entender não apenas o funcionamento da linguagem, mas também o surgimento da própria subjetividade. O sujeito, né, o indivíduo, ele se constitui na própria linguagem. Para ele se constituir, é necessário haver aqui a linguagem. E como a linguagem ela tem essa perspectiva dialógica, né, a gente pode dizer que a constituição do sujeito se dá na própria interação, né? Sem o tu, sem o outro, não existiria a noção do eu, né? Então, a ideia do eu só existe porque existe o tu, né? Existe o outro. E quando a gente faz referência ao outro, quando a gente faz referência aos participantes de uma interação, por exemplo, a gente está saindo daquilo que seria meramente estrutural e partindo para o discurso, né? Essa ideia de discurso, ela já envolve os interlocutores, né? É por isso que nós temos, né, costumamos ver aqui e ali, em alguns livros, a nomenclatura gêneros discursivos e gêneros textuais. Muitas vezes eles são utilizados como expressões sinônimas, né? Mas, na verdade, há importantes diferenças, né,
entre os dois, né? O gênero discursivo, ele já traz aqui uma abertura maior para a consideração de aspectos que fogem daquilo que é meramente linguístico, que é meramente verbal, né? Como, por exemplo, os interlocutores, né? As intenções dos interlocutores, o contexto de produção daquela enunciação. Então, quando se fala em se estudar o aspecto discursivo, né, quem está falando, para quem aquilo foi dito, quais as intenções, o contexto físico, o contexto subjetivo daquela enunciação, né? Então, quando se fala em discursivo, a gente já foge daquilo que é meramente, que está materializado de forma verbal, a gente já parte para fora. E diante de tudo isso que a gente discutiu aqui, nós teríamos quatro pontos centrais: a noção de linguagem como atividade social interativa, a visão de texto como unidade de sentido ou unidade de interação, a noção de compreensão como atividade de construção de sentido, a relação de um eu e um tu situados e mediados, né? Então, essa ideia de compreensão, ela surge, né, na própria interação, né, na relação de um eu que produziu, que enunciou algo, né, e de um tu que se depara com essa enunciação. Então, a noção de compreensão, ela envolve os dois elementos, né? E nós também temos a noção de gênero textual como uma forma de ação social e não como uma entidade linguística formalmente constituída. Então, pessoal, a gente deve ver aqui a linguagem como uma forma de ação. Ela deve ser analisada como atividade e não como estrutura. Pois bem, partimos agora para as preliminares, né? Um breve excurso sobre a linguística no século XX. A linguística teve início há mais de 2.500 anos na Índia, com Panini. E aqui, esses primeiros estudos linguísticos, né, estavam direcionados às análises de textos sagrados, né, os chamados Veda, né? Então, aqui nós temos a presença do sânscrito, e um dos objetivos de se estudar o sânscrito, tomando por base os textos sagrados, era justamente proporcionar uma, uma pronúncia correta, uma leitura correta destes textos sagrados. Então, a gente só poderia chegar às mensagens sagradas, né, por meio desses textos, né? A gente só conseguiria chegar a essas mensagens sagradas por meio de uma leitura correta desses textos, né? Pronunciando, obviamente, corretamente aquelas palavras. Então, daí surgia, né, uma preocupação linguística no que diz respeito a esses textos sagrados. E nós temos em mais de 2.500 anos. Então, Panini ele tinha, obviamente, intenções religiosas, não eram intenções científicas a fazer esse trabalho, né? Aliás, as motivações religiosas e políticas, elas sempre foram as que mais moveram os estudos linguísticos ao longo de toda a história até o século atual. É feita uma referência também aos estudos antigos, né, da Grécia. A gente vai ter uma referência feita às gramáticas, né, de tradição greco-romana. São citados aqui Platão e Aristóteles, que traziam, né, toda uma terminologia que, inclusive, perdura até hoje, né, no que diz respeito à análise gramatical, né, a ideia da arbitrariedade do signo linguístico, né? O signo linguístico ele se refere, ele representa algo no mundo real, mas essa representação é feita de forma arbitrária, né? Ou seja, o elemento que compõe esse signo linguístico se refere de forma arbitrária àquilo que ele representa, né, no mundo real. Então, nós já temos, até mesmo na antiguidade, sendo fincados aqui os pilares, né, da semântica e da sintaxe. Da antiguidade para cá, a gente tem os estudos se avolumando, né, até chegar no século XIX com uma rica bagagem, especialmente na linha filológica, histórica e comparatista. No século XIX, a linguística desenvolvia-se como linguística histórica. A gente pode destacar aqui o próprio movimento romântico, né?
de busca pelas origens, né? Isso se reflete também nos estudos das línguas, né? Buscar as origens das línguas, né? Indo, obviamente, cada vez mais a um passado remoto, né? E a gente sabe que a oralidade ela surgiu primeiro que a escrita, né? A escrita é algo bastante recente, se a gente considerar toda a história humana, e quando a gente vai voltando no tempo em busca dessas línguas mãe, né? A gente vai chegar a um momento em que não há mais textos escritos, mas a língua ainda existia. Então, como estudar as línguas mais antigas sem a gente ter registros escritos dessas línguas, uma vez que não existia escrita, né? Daí surge o método comparativo, comparar línguas antigas que existiam ainda, né? Existiam ainda na escrita, né? Comparar essas línguas antigas, ver aquilo que se assemelha, né? Ver características que estão presentes em mais de uma língua antiga e, consequentemente, chegar a uma hipótese de que a língua mãe dessas línguas antigas ela tinha aquela característica que pode ser vista nessas línguas antigas, né? Então, é com esses estudos de base diacrônica, né, base histórica, né, que vão se desenvolver os estudos no âmbito da fonética, né, estudar sons que se repetiam de uma língua para outra, né? Consequentemente, havia a hipótese de que a língua mãe tinha aquele mesmo som, ela simplesmente ela fez com que esses sons estivessem presentes, né, nas línguas que fossem surgindo, né? Então se desenvolveu bastante no século XIX a fonética, a morfologia, né? Estudar a morfologia das línguas antigas para ver justamente aquilo que se repetia nelas e chegar à hipótese de que na língua mãe aquele aspecto morfológico também existia, né? Então, os estudos de fonética, de morfologia ganharam destaque especial no século XIX e no início do século XX a gente vai ter todo o resultado, né, dessas pesquisas, principalmente no âmbito da fonética e da morfologia, sendo utilizados aqui por um grande pensador, né, um grande pesquisador, que foi justamente Fernand de Saussure, né? Ele se utilizou das pesquisas dos neogramáticos e dos comparatistas para trazer aqui vários posicionamentos, né? Dentre eles, nós podemos citar: a língua é uma instituição social e não um organismo natural. A língua é uma totalidade organizada. A língua é um sistema autônomo de significação. A língua pode ser estudada em si e por si mesma. A língua é um sistema de signos arbitrários. A língua é uma realidade com história, né? Então ele estudava a língua nessa perspectiva de algo, na perspectiva sincrônica, né? Em um determinado tempo, e trazia que a importância dos estudos da, da fonética, da morfologia, né? E daquilo que ele chamava de semiologia, né? No entanto, pessoal, nos estudos de Saussure a gente não entra ainda, né, nos estudos do texto, né? A gente fica mais ao nível da palavra, né? Então, a morfologia da palavra, a fonética, né, da palavra, a fonologia da palavra, né? Então a gente não chega ainda ao âmbito da, da, do texto, né? Na verdade, a gente não chega ao âmbito da sintaxe, né, das relações sintáticas. A gente fica mais no âmbito aqui da palavra, a palavra sendo analisada, né, separadamente. Pois bem, então a gente tem aqui com Saussure, né, a chamada linguística científica, que ficou conhecida a partir do seu curso de Linguística Geral, desenvolvido entre 1911 e 1913 e publicado póstumamente em 1916 por seus alunos. O projeto Saussuriano, mesmo na versão positivista que foi legada pelos seus alunos, inaugura um novo modo de fazer linguística em relação ao comparatismo e ao historicismo, que precederam esse modo. Saussure concebia a língua como um fenômeno social, mas ele analisava a língua como uma espécie de código, um sistema de signos. A visão saussuriana de língua se dava a partir do sistema num recorte sincrônico e com base nas unidades abaixo do nível da frase, aquilo que eu acabei de falar, né? Então analisava-se aqui o nível fonêmico, morfêmico e lexêmico.
E, obviamente, não havia aqui um olhar para o uso, né, para a fala. E para saber um pouco mais sobre essa perspectiva sociriana, né, a gente pode aqui fazer o estudo do livro Curso de Linguística Geral, que está disponível na plataforma. O quadro epistemológico sociriano ele vigorou para além de meados do século XX, né? Inclusive, ele se estendeu, né, na própria América Latina, onde, paralelamente, havia se instalado a perspectiva bloomfieldiana, que era similar à de Saussure, mas filosoficamente menos elaborada. Leonard Bloomfield, né, é visto aqui como um behaviorista, né, um comportamentalista. Ele estudava a linguagem, tomando por base a ideia do estímulo, do reforço, né? Então, a linguagem era adquirida considerando aqui uma questão comportamental. A base epistemológica da linguística, até aqui estudada, né, se refere a esse modelo aristotélico galileiano de ciência com tendências positivistas. Ao que tudo indica, uma das tristes heranças do século XX foi a insuficiência explicativa e o reducionismo decorrente do projeto formalista. Pois bem, com o Saussure a gente vai ter uma série de dicotomias para definir o objeto da linguística, né? Sendo uma delas a mais importante, que é a distinção entre langue e parole, né? A parole seria a visão da língua no plano das realizações individuais, de caráter não social. Então vejam que a parole, né, a fala para Saussure, ela seria uma questão não social, seria individual de difícil estudo sistemático por sua dispersão e variação. Então, justamente por conta de ter essa característica de heterogeneidade, né, é que a fala é deixada de lado no que diz respeito à pesquisa da linguagem. Então, na linguagem, nós teríamos a língua e a fala, mas o objeto de estudos não é a fala, por conta da sua heterogeneidade, mas sim a língua, né, porque ela seria um objeto autônomo, né, é social, mas é autônomo, é estruturado, a gente poderia analisar a língua em si e por si, né, sem considerar outros fatores. Isso, obviamente, é a visão saussuriana, né? Então, com o Saussure, a gente não vai ter a língua sendo analisada sob o ponto de vista histórico. Da forma igual, procedeu Chomsky ao distinguir entre competência e desempenho, em que a competência seria justamente o plano universal, né, como se a competência fizesse referência à língua, né, e o desempenho fizesse referência à fala. Para Chomsky, o objeto da ciência só poderia ser a competência, assim como era a língua, né, para Saussure. Mas existe aqui uma diferença fundamental entre Saussure e Chomsky. Enquanto que para Saussure a linguagem é uma instituição social, né? Para Chomsky a linguagem é uma faculdade mental inata, a gente já nasce com ela. Então, para Saussure a linguagem ela é adquirida socialmente, para Chomsky ela é adquirida biologicamente. Se para Chomsky é adquirida biologicamente, então a linguagem, os estudos da linguagem deveriam fazer parte das ciências naturais, né? Como para Saussure a linguagem é adquirida socialmente, então nós vamos aqui para o âmbito das ciências sociais. Outras vertentes bastante influentes ao longo do século XX foram o que nós podemos chamar hoje, né, de vertentes funcionalistas, representados principalmente, né, pela Escola de Praga, com Nikolai Trubetskoy, Roman Jakobson. Nós vamos ter também a Escola de Copenhague, né, com Louis Jamesleve, e a Escola de Londres, com John Fichte. Todos estes e vários outros linguistas europeus não foram estritamente formais e estruturais no sentido saussuriano, tendo grande atenção para aspectos funcionais, situacionais e contextuais ou comunicacionais no uso da língua, não se centrando, portanto, né, pessoal, apenas no sistema. Então, o sistema não é visto aqui como algo autônomo, nós já temos aqui uma perspectiva discursiva, né? Eles vão dar a origem às várias vertentes da linguística de texto e dos diversos funcionalismos. Nós temos aqui o caso de Michael Halliday,
que segue a posição de Firth, né, mas amplia suas linhas de observação para o plano do texto na relação com o contexto, desenvolvendo reflexões sistemáticas a respeito do funcionamento do sistema na sua relação com o contexto situacional. É feita uma referência à gramática sistêmico-funcional, que propõe um funcionamento baseado em formas regulares, relacionando o contexto social e forma linguística com base nas funções da linguagem e na sua realização nos mais variados registros e gêneros textuais. Halliday renova aqui a reflexão jacobsoniana sobre as funções da linguagem e reduz essas funções a três: a ideacional, interpessoal e textual. O estruturalismo americano distingue-se do estruturalismo europeu, né? E vai ter uma maior variedade de direções. É destacado aqui o casamento da linguística com a antropologia, desde Franz Boas, passando por seu aluno, né, Eduard Sapir, e o discípulo de Eduard Sapir, Benjamin Lewolf, que juntos deram uma orientação mais antropológica à linguística, com temas que iam desde a descrição formal da língua, gerando a famosa hipótese Sapir-Whorf, conhecida como o relativismo linguístico. Então, nós temos aqui uma direção, né, antropológica dada à linguística por meio desse relativismo linguístico. Pois bem, a partir dos anos 60, a gente vai ter aqui um nome que começa a se destacar no âmbito das pesquisas linguísticas, né? E foi justamente o nome de Noam Chomsky. Segundo Chomsky, com a sua gramática gerativa, né, o objeto de investigação deixou de ser o comportamento linguístico ou os produtos desse comportamento, né? Então, sai aqui dessa questão do behaviorismo, né, estudar a linguagem tomando por base os comportamentos humanos, né? E ele criticava bastante um grande behaviorista da época, que foi justamente Leonard Bloomfield, e trouxe as pesquisas dos estados da mente, do cérebro, que fazem parte desse comportamento. A linguagem aqui passa a ser concebida como uma faculdade mental inata, instalada no equipamento biológico, e não como um fenômeno social. Então, a linguagem não é algo que é adquirido socialmente. A linguagem ela é adquirida de forma inata, né? Adquirida biologicamente. A gente já nasce com ela, né? Seria até uma incoerência falar em aquisição da linguagem, tomando por base a perspectiva chomskiana, né? Uma vez que não tem o que você adquirir se você já nasce com ela. Então, não seria aquisição da linguagem. A linguística, ela deveria ser incorporada, então, nessa perspectiva, né, nas ciências naturais, na medida em que se conseguirem instrumentos abstratos e formais de análise desses fenômenos mentais. E a mudança desse ponto de vista estruturalista de análise para uma interpretação mentalista do estudo da linguagem foi um fator muito importante, né, que contribuiu para o desenvolvimento das ciências cognitivas contemporâneas. O papel da linguística seria, então, estudar os princípios gerais inatos. Agora, o preço pago por Chomsky para implantar essa perspectiva foi a eliminação dos estudos ligados à vida social da linguagem, ou seja, a pragmática, a sociolinguística, a interação verbal, o discurso, né? Aspectos ligados ao uso, ao funcionamento ou mesmo desempenho linguístico. A descrição aqui vai ceder lugar à intuição. Para Chomsky, a fonte de dados não é a produção empírica, mas sim a introspecção do analista. Então, é o próprio analista que vai produzir, né? Ele vai produzir o objeto que vai ser investigado, né? Então, o corpus utilizado pelo analista vai ser produzido por ele mesmo, e não um corpus visto, né, em situações reais de interação. Por isso que se diz que Chomsky representa um reducionismo violento do fenômeno linguístico. Com a pragmática e os novos enfoques, a gente passa agora a ter um deslocamento considerável do ponto de vista do sistema para a atividade comunicativa. E é aqui, justamente, pessoal, que a gente vai ter a chamada virada pragmática. A gente passa agora a estudar mais os usos e funcionamentos da língua em situações
concretas, sem uma dedicação à análise formal como a gente tinha com Chomsky. É a passagem da análise da forma para a função comunicativa. Os estudos discursivos e pragmáticos tentam esclarecer como se dá essa produção de sentidos relacionados aos usos efetivos. O sentido se torna algo situado, negociado, produzido. Ele é fruto dos efeitos enunciativos e não algo prévio, algo imanente. Então, pessoal, a pragmática surge aqui, né, nessa virada, nessa grande virada, né, com essa perspectiva de estudos, que vai considerar um grande número de relações com várias áreas da linguística. E aqui a gente vai ter a linguística de texto, análise do discurso, análise da conversação, sociolinguística, psicolinguística, etnografia da comunicação, etnometodologia. Então, a partir dos anos 60, surgiram aqui a pragmática, a sociolinguística, a psicolinguística, a análise do discurso, a análise da conversação, né? Agora, é importante não deixar de reconhecer que o estruturalismo linguístico, né, teve o mérito de chamar a atenção para fatos da língua que antes não eram vistos com aquela clareza. Isso significa que, sob o ponto de vista metodológico, houve um ganho real na investigação linguística com o estruturalismo. E nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos abordar aqui a primeira parte do livro, né? Processos de produção textual. Bons estudos a todos e até a próxima.